Saudações a todos. Eu sou o professor Ivan Matias e estou encarregado neste módulo do curso Saberes, mais voltado para a administração, em trocarmos umas ideias aqui a respeito do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou casado, pai de 4 filhos, sou servidor do Degase há quase 24 anos, sou do concurso de 1999 e também sou graduado em Direito e tenho uma especialização em Administração Pública. Mas o que eu gosto mesmo de me identificar é como um servidor do Degase, um sócio-educador que está há quase 24 anos nessa difícil, né? Difícil não gosto da palavra difícil, nesse desafio que é trabalhar com a socioeducação. Nesta primeira aula, nós vamos discorrer sobre como se enquadra o Estatuto dos Servidores dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Para que a gente não entre de sola dentro dos artigos do Estatuto, é bom nós termos uma boa percepção que as leis não são colocadas assim porque um legislador, um político resolveu, vamos fazer uma determinada lei. As coisas na prática não funcionam assim. Existe todo um contexto, né? Toda uma história, todo um antecedente que propiciou a necessidade de se criar, de se regular os institutos legais. No nosso caso aqui do Estatuto, nós vamos primeiro entender os antecedentes que ensejaram a elaboração do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. E vamos distinguir também o que são direitos, deveres e obrigações, porque as leis, de uma forma geral, nos seus artigos, tendem, objetivam estabelecer, de uma forma mais detalhada, direitos, deveres e obrigações. Porque é muito importante nós nos apropriarmos dos nossos direitos e deveres para executarmos as nossas obrigações da melhor forma possível. Bom, e por que é importante nós termos essa percepção, esse bom entendimento de que vale a pena entender um determinado dispositivo legal? No caso do Estatuto, nós, socioeducadores, entendendo bem tudo o que regula o nosso dia a dia como servidores, vai facilitar, vai nos dar mais segurança para o bom exercício das nossas funções. E também vai nos instrumentalizar de meios para podermos executar melhor a nossa função socioeducativa. Porque quanto mais consciente dos nossos direitos e deveres e obrigações, melhor será a prestação do nosso serviço público. E nestas aulas eu vou procurar contextualizar dentro do Degase como se aplicam esses principais dispositivos do nosso Estatuto, para a aula ficar mais dinâmica, não ficar uma coisa muito maçante. Ao contrário do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que é a Lei 8.112/90, onde está num só documento todo o regramento jurídico para os servidores públicos federais, nós, aqui no Rio de Janeiro, temos 2 institutos para tratar
das disposições que regem o dia a dia dos servidores públicos civis, que é o Decreto-Lei 220/75 e o Decreto Estadual 2479 de 1979. Isso parece um pouco confuso, né? Porque são dois institutos diferentes para regular sobre o estatuto, um em 1975, outro em 1979, né? Ambos anteriores à Constituição Federal de 1988. Parece que é um pouco confuso, mas é fácil da gente não se enrolar, porque existe um sistema no nosso ordenamento jurídico que chama-se hierarquia das leis. Como vai ser mostrado na ilustração, nós temos uma pirâmide de hierarquia das leis, onde a Constituição Federal está no topo dessa pirâmide. Abaixo da Constituição Federal, de 88, nós temos a Constituição Estadual de 1989. Abaixo da Constituição Estadual, nós temos um Decreto-Lei 220 de 1975. Esse Decreto-Lei é o Estatuto dos Servidores. Por que é Decreto-Lei? É um decreto que tem força de lei. E abaixo do Decreto-Lei 220/75, temos o Decreto 2479 de 1979, que regula o Decreto-Lei. É apenas um regulamento. Ele tem um status de ato administrativo. Ou seja, é uma norma infralegal que tem que estar de acordo com o Decreto-Lei 220/75. Então, para evitar esse conflito aparente de normas, na dúvida, como é que eu vou saber qual é a norma que prevalece? Não fica bem fácil de você entender assim. A Constituição Federal é a lei máxima. A Constituição Estadual vem em segundo plano. Todas as leis que estão abaixo da Constituição Federal, elas precisam estar em sintonia com a Constituição Federal. O que não estiver em sintonia com a Constituição Federal, tem um termo no direito que se diz, não será acolhido pela lei. E como a gente pode entender isso melhor na prática? Bom, nós sabemos que o Estatuto dos Servidores, ele engloba o Decreto-Lei 220 e o Decreto 2474/79. Se tiver um mesmo instituto regulando uma determinada matéria no Decreto-Lei ou no Decreto 2479, o Decreto-Lei tem prevalência sobre o Decreto 2479. Mas vamos tomar aqui um caso concreto. Vamos falar aqui sobre licença maternidade. Na Constituição Federal está previsto que a gestante, depois que tiver o seu bebê, ela vai ter direito a 120 dias de licença maternidade. Já a Constituição do nosso Estado, ela prevê 180 dias para a servidora gozar de licença maternidade. E o Decreto-Lei 220/75, para esse mesmo instituto, prevê 6 meses de licença maternidade. Aí eu pergunto, qual vai prevalecer? A Constituição Federal, porque é a norma máxima, a Constituição Estadual, porque é a norma do nosso Estado, ou o Decreto-Lei 220/75? Nesse caso, vai prevalecer o Decreto-Lei, porque é a norma mais benéfica para o servidor.
Aí você podia perguntar, mas a Constituição Estadual determina 180 dias e o Decreto-Lei 6 meses. Só que 6 meses é mais do que 180 dias, porque tem meses que tem 31 dias. Então, num conflito aparente de normas, prevalece sempre a norma mais benéfica, desde que elas estejam em consonância com a Constituição Federal. Você vê que a Constituição Federal, você pode dar mais, você não pode dar menos. O mesmo instituto previsto nos 3 ordenamentos jurídicos, mas o mais benéfico é o Decreto-Lei 220/75. Então, é assim que se resolve o conflito aparente de normas. Coisa muito comum no direito, mas que com um pouco sim de bom senso, nós conseguimos chegar a um denominador comum. Bom, entendendo bem essa questão de como está situado o nosso estatuto no ordenamento jurídico brasileiro, nós vamos rapidamente falar sobre direitos, deveres e obrigações, porque afinal de contas nós estamos sujeitos a uma normativa, né, a uma norma legal que é o estatuto. E, em linhas gerais, esse estatuto vai estabelecer direitos, deveres e obrigações. Mas o que é direito? Nós podemos, entre várias definições, dizer que direito é um conjunto de regras, leis, costumes, decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário para regular a vida das pessoas e as relações sociais. Isso que é direito. Tem um viés de legalidade. Por exemplo, o nosso direito de imagem é uma garantia constitucional prevista, né, no artigo 5º da Constituição, dos direitos e garantias individuais, de tal forma que ninguém pode usar a nossa imagem sem a nossa devida autorização. Então, nós temos direito à nossa imagem e esse direito está previsto em lei. Deveres e obrigações são regras impostas, de tal forma que o dever seria um tipo de respeito ideológico. Respeito ideológico é o quê? A lei. E a obrigação, muitas vezes, implica num preceito, numa ordem legal. Como, por exemplo, nós temos direito à liberdade de ir e vir com o nosso animal de estimação pelas vias públicas. Podemos passear com o nosso cachorrinho pelas vias públicas, dentro de um shopping. Mas nós temos a obrigação de recolher, limpar a sujeira que eventualmente esse animalzinho possa vir a praticar. Só há obrigação onde o dever não foi cumprido, ou seja, a obrigação nasce de uma inobservância de um dever. E essa obrigação pode ser uma obrigação de fazer, não fazer, prestar conta. E todo dever há que corresponder ao direito. Ou seja, o direito só é exigível quando o dever não é cumprido. Então, antes de entrarmos no estatuto, a gente tem que ter essa consciência de que nós vamos estudar uma série de preceitos, né, elencados, que são as normas, e nós, em função desses direitos que nós temos, nós também temos uma contrapartida que são os deveres. E esses deveres também, uma vez não sendo cumpridos, vai ensejar obrigações a fazer. Então, finalizando essa aula, nós temos que entender bem, porque a partir das próximas aulas nós vamos adentrar nos artigos do Estatuto. Esses artigos vão estabelecer direitos, deveres e obrigações, que nós, na qualidade de servidor do Estado, temos que estar muito cientes do bom desempenho das nossas funções. Porque entender de lei é muito mais do que você decorar artigo. Não é isso. É perceber que o legislador
quando regrou diversos institutos, diversos artigos, capítulos de natureza diferentes, ele deseja uma prestação de um serviço público de qualidade, dentro da legalidade, para que o destinatário final, que no caso do Degase, são os nossos socioeducandos e a sociedade também, tenha uma prestação pública da forma mais efetiva possível. Nos vemos na próxima aula.